Vamos continuar vendo algumas coisas, porque a gente sempre comenta algumas coisas nos intervalos, né? E o que acontece? As pessoas fazem as suas perguntas, mas nós detectamos uma pobreza espiritual, uma falta. Hoje nós estamos no século 21. Eu creio, eu hoje aposto a minha vida que este século não chegará ao fim sem que Jesus Cristo arrebate a sua igreja, sem que o anticristo se levante no mundo, sem que aconteça a guerra do Armagedon, cerque Israel, e sem que Jesus Cristo pise no Monte das Oliveiras para implantar o milênio. Eu aceito o desafio, eu aposto a minha vida, como dentro deste século que nós estamos vivendo, século 21, também conhecido como amanhã do terceiro dia, Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras. Eu aposto a minha vida nisto, né? Que dia e hora? Eu ainda não sei, né? Ainda não sei. Mas que é no século 21, isto eu sei. Tem um mistério aí, deixa eu só adiantar isso para você. Em que ano nós estamos? Vamos ignorar as distorções de calendário, nós estamos em 2010. Mas nós não estamos em 2010 anos da era da igreja, porque essa contagem aqui é considerada a partir do ano zero. O que seria esse ano zero? É o nascimento de Jesus Cristo. Então, do nascimento de Jesus para cá, estamos com 2010 anos. Mas a igreja não foi fundada quando Jesus nasceu. A Bíblia diz que ele nasceu sob a lei, andou na lei, logicamente, andar em quê? Mas a partir do momento que ele recebe o ministério dele, aí ele começa a dizer, logo no comecinho de Mateus, né? Eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir. A lei está cumprida. As exigências da lei estão encerradas. E eu li uma versão bíblica que eu fiquei maravilhado. Ela está ali separadinha. Assim que eu puder, eu vou retomar a leitura dela, que eu fiquei impressionado com a organização das palavras que ela diz. Inclusive nesse Mateus capítulo 5 que nós temos, lá o livro é até outro nome, mas é o mesmo evangelho. E Jesus estaria dizendo assim, olha, eu vim para cumprir a lei, eu não vim destruir a lei. Aí ele explica, porque na lei tem coisas que ainda vão se cumprir. Ou seja, eu não vim destruir as profecias dos profetas que são para o final dos tempos. E o livro vai dando uma explicação assim que eu fiquei simplesmente impressionado com a qualidade das palavras. É como se Jesus, ao mesmo tempo que ele está pregando, ele também está explicando detalhadamente a missão dele. Eu fiquei impressionado com esta versão e eu vou, assim que eu acabar de arrumar a nossa santa bagunça, né? Estamos nos organizando. Eu vou retomar a leitura desse livro que eu já achei fascinante. Tem 2 livros lá em cima já me aguardando, né? E tem centenas, irmão, aguardando por você. Se você quer, começa a correr agora. Então, estamos em 2010, considerando o ano zero do nascimento de Jesus. Mas Jesus só fundou a igreja quando? Quando ele estava com quantos anos? Uns acreditam que foi quando ele começou a pregar, quando voltou do deserto. Uns dizem que foi quando ele foi batizado, a igreja foi fundada. Não, porque ali não tinha nenhuma doutrina de igreja ainda, então não foi. Quando ele voltou do deserto, a doutrina ainda não estava completa. Não posso fundar alguma coisa com o estatuto incompleto. Então, foi na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tá, pode ser considerado. Outros dizem, não, foi quando Jesus mesmo foi para o céu, naquele momento. Tá, tudo bem, mas isso não faz diferença. Agora, seja como for, a igreja teve seu início mais ou menos quando Jesus já estava com cerca de 30 e alguns anos. Porque ele começou o seu ministério com cerca de
30 anos sendo batizado por João Batista. Então, nós estamos no ano 2010, mas para a era da igreja chegar a 2000 anos, eu tenho que somar os 2010, eu tenho que sempre jogar à frente mais 30 anos. Então, quando nós estivermos em 2040, nós estaremos com 2000 anos da era da igreja, não do nascimento de Jesus, mas da era da igreja. Deu para entender? Porque a igreja não foi fundada no ano 0, a igreja foi fundada no ano 30 da vida de Jesus. Então, nós temos dito que Jesus voltará na manhã do terceiro dia. Esse terceiro dia pode estar sendo considerado como tempo da era da igreja. Se for assim, só depois de 2040 é que nós estaremos realmente dentro do projeto do retorno de Cristo. E a Bíblia nos ensina, dos meus estudos, posso estar errado? Posso. Mas o que eu vi? Que Jesus voltará, o tempo que Jesus voltará será um tempo considerado tarde. Ou seja, o tarde, se o século tem 100 anos, tarde significa depois dos primeiros 50 anos. Ou seja, a partir de 2050 é que nós estaríamos vivendo a preeminência do retorno de Cristo a qualquer instante. Estamos chegando perto do dia e hora, né? Vou continuar estudando mais um pouquinho. Não. Então, o que a Bíblia diz? Daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que os sábios, quem é sábio? Sábio é quem estuda. Sábio é quem lê. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sábio é quem anda na verdade, quem anda na palavra. Então, os sábios discernirão o tempo e o modo. É uma profecia bíblica desde os tempos de Daniel. Jesus falou que o servo que não vigiar não saberá a hora em que vem o seu Senhor. O servo que não vigiar, e o inverso? Se o servo que não vigia não saberá, então o servo que vigia saberá. João Batista sabia? Sabia. Após o meu ministério, vem um que é maior do que eu. Ele sabia. João Batista sabia. Eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correr das suas aporcas. Ele vem, quando que ele vem? Ele vem após mim. Então ele sabia um tempo bem preciso. Quando ele diz, importa que ele cresça e eu diminua, ele está sabendo qual é a questão. Ele está sabendo que quando ele visse o ministério dele, Deus dizendo assim, acabou o tempo, ele diz, então ele já está por aí. Então hoje nós estamos, se somos a voz da restauração, preste atenção numa coisa, se nós somos a voz da restauração, se verdadeiramente somos, nós chegaremos a um tempo muito preciso, não exato, tá? Uma aproximação muito grande sobre o retorno da vida de Cristo. A revelação que virá sobre nós será poderosa. Hoje nós já estamos detectando. Ele vem no século 21. Aí uns na internet dizem assim, pastor, você é mesmo louco, né? A Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Agora tu já está querendo até adivinhar quando Jesus vem. Não estou querendo adivinhar, não. Estou só na brecha esperando a revelação. Então, meu irmão, a partir daqui, 2040, mais ou menos, que existe aí nos nossos calendários, diferenças que uns dizem de 8 anos, outros dizem que chega até 10 anos, essa diferença. Então, a partir de 2040, nós estaremos completando 2000 anos da era da igreja. E Jesus só voltará a se manifestar, penso eu, depois que a igreja completar os seus 2000 anos de existência. Às vezes a gente está pregando e a gente abrevia. Irmãos, estamos a 2000 anos da era da igreja. Não estamos ainda. É uma força de expressão, porque 2000 anos, você calcular mais 30, menos 30,
Então, na hora da pregação, a gente fala algumas coisas meio na pressa. Mas essa é a realidade. Tá? Temos perguntas aí? Tem? É do Carlos de Figueiredo, de Itaboraí. Gostaria de saber se a igreja pegará os 3 primeiros anos e meio do reinado do anticristo. É possível? É bem possível, né? Porque nós vemos a parábola das 10 virgens, de Mateus capítulo 25, diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Opa! O que eu entendo por meia-noite? Conforme o calendário, meia-noite significa o ponto em que as trevas estão com a sua maior intensidade. Meia-noite é o domínio máximo das trevas. A noite vai escurecendo, vamos dizer, conforme o tempo, a partir das 17, 18 horas, a noite vai tomando sua força, quando dá meia-noite, daí para frente não escurece mais. Daí para frente começa a clarear. Então Jesus diz que à meia-noite ouviu-se um grito, ou seja, Jesus tem alguém para ainda na meia-noite dar um grito. O que é meia-noite? Reinado do anticristo, quando ele já está no poder, quando ele já está no domínio. Então, como nós temos aprendido que a igreja terá 3 anos e meio, né? Aquele período do reinado do anticristo será de 7 anos, mais ou menos dividido em 3 anos e meio mais 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio finais é chamado de grande tribulação. A grande tribulação é caracterizada e somente pode ser caracterizada com a ausência da igreja. Porque Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então não pode existir grande tribulação enquanto existir sal, enquanto existir luz. Não tem como. Então, grande tribulação, a igreja verdadeira, a igreja na presença, a igreja que anda na palavra, essa será arrebatada. Somente depois que a igreja for arrebatada, será implantado um período de tempo horripilante, que Jesus falou que dia semelhante àquele nunca houve. Você pode imaginar a destruição de Sodoma e Gomorra, dilúvio. Jesus está dizendo, dia igual a esse aqui nunca houve, e depois não haverá igual. Então esse aqui é um período que Deus preparou para a humanidade de horrores indescritíveis. A Bíblia inclusive diz que nessa época os homens desejarão a própria morte e não vão morrer. A expressão usada, a morte fugirá deles. Quer dizer, não vão morrer. Deus não vai lhes permitir morrer, vai lhes sustentar, mesmo diante de tantos sofrimentos. Mas, se é grande tribulação, então o sal da terra e a luz do mundo foi retirado. Ou seja, somente depois do arrebatamento é que a grande tribulação será implantada. Então, esses 3 anos e meio primeiros, que são caracterizados com o cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, o cavalo branco ali que é a falsa paz. Muita gente vê aquele cavalo branco e diz, é Jesus. Não, não é Jesus. É um erro até admissível, porque todo mundo que vê cavalo branco acha que é Jesus, né? Todo mundo viu cavalo branco, é Jesus. Cavalo branco é Jesus. Não é não. Ali o cavalo branco representa a falsa paz. São os 4 cavaleiros de Apocalipse que alcançarão norte, sul, leste, oeste. Os 4 cavaleiros que alcançarão com a falsa paz, com a guerra, com a fome e com a morte. O mundo será alcançado, mas o período inicial de 3 anos e meio, que já caracteriza parte dos 7 do reinado do anticristo, esse período inicial ele é marcado pelo cavalo branco. Então, creio eu, com muita confiança, que ainda nesse período de falsa paz do reinado do anticristo, Deus segurará a sua igreja no mundo, porque a igreja vai estar deixando um dos mais poderosos testemunhos para alertar daqui para frente quando ela sair da terra. Tanto que o testemunho da igreja vai ser tão tremendo, né, que João lá no céu vê, Senhor, quem são esses de vestes brancas salpicadas de sangue e tal, e o anjo diz assim, esses são os que vieram da
grande tribulação. O testemunho que a igreja vai deixar antes do arrebatamento será tão impactante que vai salvar vidas lá na grande tribulação. Pessoas vão aceitar ser mortas, mas não aceitarão o domínio do anticristo, né? Provavelmente essas que vão aceitar ser mortas, não vão aceitar o domínio do anticristo, são os que hoje são os crentes fracos, caídos. Mas quando vê a realidade do arrebatamento, vai dizer assim: caramba, agora é tudo ou nada. Galardão eu perdi todos, mas pelo menos a minha salvação eu posso garantir. E vai morrer, vai encontrar coragem para ser decapitado, esquartejado, mas não vai perder a sua salvação. E lá no céu João contemplou vestes brancas salpicadas de sangue. Então, eu creio nisso mesmo. Aliás, muito acertadamente pelos estudos bíblicos, que a igreja estará na terra no período do cavalo branco. Porque cavalo branco, ainda que seja cavalo branco, já é reinado do anticristo. E se é reinado do anticristo, é meia-noite. Então a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Esse grito não é uma igreja comum, esse grito é algo, uma unção sobrenatural, porque a Bíblia diz que a função do grito era despertar quem? A função do grito era despertar quem? As igrejas. A função do grito era despertar as igrejas. Aí era aquela história de 10, 5 nécias, 5 prudentes. Essas eram as igrejas, 5 nécias, 5 prudentes. Mas o grito não é contado entre as igrejas. E nós somos esse grito. Nós não nos comparamos a nenhuma igreja. Nós somos terríveis. Nós pregamos contra juiz, delegado e outra coisa. Eu descobri no meio de uns CDs meus, eu descobri uma filmagem. Lá vem bomba pela frente. Imagina uma delegada, uma que não tem louça para lavar, virar e dizer assim: esses criminosos, aguarde. Eu, criminoso, tenho que dobrar a língua quando falar de mim. Que nem o jornalista, que depois acharam que tinha que ficar calado, porque quanto mais mexia, mais eu arrebentava com ele. Me chamar de criminoso, tem que ter muita disposição. E ela me chamou de criminoso. Aguarde que ela vai ver o que está. O CD já está separado. Nós já estamos com muito mais recursos do que antes. Hoje eu já tenho o recurso de projetar um slide, colocar o vídeo lá e filmar tudinho, ou apontar e dizer. Hoje os nossos recursos são muito mais do que antes. Temos um projetor que veio da Alemanha, de ótima qualidade, já testado, funcionando a pleno vapor. E eu sou um homem que não me curvo a ninguém. Se botar revólver na minha cabeça, só vai conhecer a cor dos meus dentes. Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Traficante não me dá ordem, nem polícia. Então, me chamar de criminoso, vai ter que dobrar as línguas, que nem o outro. O jornalista, ele disse só assim, ó: rodaram em Igreja da Gamboa. Como é que é? Rodaram? Usar essa linguagem para mim? Não, vai ter que ouvir. E ouviu o que quis e o que não quis. Ouviu o que quis e o que não quis. E eu calei mesmo. Quando tocou no meu nome no relógio, no jornal, eu vou para a internet e arrebento. Ponho legenda em inglês para o mundo todo ver. Eu sou esse. Eu não me curvo a ninguém. Meu nome ainda não é Elias. Por enquanto ainda é Tupirani. Embora tenha alguém por aí já me chamando de Elias. Então, meu irmão, a Bíblia diz que o grito, ele é usado para despertar as igrejas. Então, a unção, a vontade, a determinação, a disposição que está sobre esse grupo que Jesus Cristo chama de grito, com quem ele pode contar, é algo que é sobrenatural, é algo que está acima do que nunca foi visto na igreja. Ou seja, se o grito, ainda que seja um grupo que se chame igreja, mas Jesus nem os chama de igreja, os chama de grito. Se esse grito é usado por Jesus e não é qualificado como igreja, significa que a unção e o conhecimento que estará sobre esse grupo chamado grito nunca foi visto sobre a face da terra. Nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João, nem Estevão, nenhum deles tiveram a unção que estará sobre esse grito dos últimos dias. Porque eles, Pedro, Paulo, Tiago e João, ainda foram considerados igreja. E o grupo, e já tem muita gente em nosso meio que vai fazer parte desse grupo, o grupo que estará dando esse grito
é uma unção tão sobrenatural que sequer é considerado igreja. Então, no primeiro período, 3 anos e meio, que antecedem aí o arrebatamento e a grande tribulação, creio eu, a igreja ainda estará sobre a terra, porque à meia-noite haverá o grito, e o grito é usado para despertar as igrejas. Se é na meia-noite, é durante o reinado do anticristo. Então a igreja pega o reinado do anticristo. Afinal de contas, quem é que vai poder dizer que aquele chifrudo que está no poder é sem vergonha? Só eu e você. Amém? Pastor, esse período aí do cavalo branco, tem uma passagem na Bíblia que fala de que 2 estarão moendo, mas só uma será escolhida. Esse grito aí não está falando parte disso aí, já alertando as igrejas, que a que está moendo, certo, ficará, e a outra vai para a grande tribulação. Esse grito não já chamando a atenção, não? Tem sentido. O que acontece é o seguinte, nós temos uma pregação intitulada As Duas Mulheres, né? E mostra ali que ambas estão trabalhando, ambas estão moendo, ambas estão no campo. Então, estão no campo de batalha, estão suando, estão moendo, ou seja, estão produzindo. Elas estão revelando um produto. Mas, embora pareça que esteja tudo legal, tudo igual com uma, tudo igual com a outra, quando Jesus se manifesta, pelo que nós entendemos ali, no arrebatamento, ele deixa 2 mulheres, e a mulher é símbolo de quê? Da igreja. Então nós estamos diante de 2 linhas de pensamento, estamos diante de 2 tipos de comportamento, ou seja, um grupo representado numa igreja pensando de um jeito e outro grupo pensando de outro. Ambos estão produzindo. Ora, o que vai caracterizar a aprovação ou a reprovação daquelas igrejas? O produto. Porque mulheres, igrejas, ambas são. Trabalhando, ambas estão. No campo, ambas estão. Moendo, ambas estão. Mas o que estão produzindo? Isso é que vai caracterizar o julgamento, aprovação ou reprovação. Então aqui nós estamos, naquelas 2 mulheres, nós estamos exatamente diante da voz tradicional do Evangelho, estamos diante da restauração. Somente, e eu afirmo isso perante anjos ou demônios, somente quem fizer parte da voz da restauração conhecerá o arrebatamento da igreja. Quem não fizer parte da voz da restauração não conhecerá o arrebatamento da igreja. Está dito, está dado o recado, e doem quem doer. Amém? Temos perguntas? É do Fábio Santos, de São Paulo. Ele diz assim: eu gostaria de uma orientação. Eu tenho divulgado o trabalho deste ministério aqui no meu estado, só que muitas pessoas dizem que não devemos julgar para não sermos julgados. Qual é o contexto desta passagem? Seria pecado ou não acusar uma igreja caída? Bom, o que acontece? Somos servos de Jesus Cristo, né? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, olha, o que eu mais gostaria de fazer na minha vida é pregar paz e amor. Eu sou um homem de paz. Eu sou apaixonado pela paz. Apaixonado, sou apaixonadíssimo pela paz. Quando eu vejo nas televisões um programa em que alguém está ajudando o outro, né? Ajudando a construir uma casa de alguém, o camarada quer voltar para a terra dele, não tem dinheiro de passagem, alguém vai lá, eu me derreto. Eu me derreto. Quantas vezes eu já orei aqui nesse ministério, se Deus tinha o projeto de nós fazermos algumas obras sociais, ou seja lá o que for, porque se Deus tiver projeto, Ele também tem recursos. E quantas vezes eu já quis ser uma pessoa que estivesse ajudando, mas cada um tem que andar no seu chamado. Então, quem sou eu para falar mal de igreja, ou de pastor, ou de bispo, ou de arcebispo, cardeal ou papa? Quem sou eu? Eu não sou nada nem ninguém. E por saber que eu não sou nada nem ninguém, o meu desejo é ouvir a voz do meu Senhor, que eu sei que quando ando na voz dele, eu não erro.
Quando eu ando na palavra que Ele revela, eu não erro. Então o que eu faço? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu ouço, Ele me dá ordem. Quando Ele me dá ordem, meu irmão, acabou. Não quero saber se eu estou julgando, criticando, difamando. Quero saber que eu estou falando o que Ele me mandou falar. E Ele garante. Então, este é o conceito, né? A Bíblia tem uma passagem: não julgueis para que não sejais julgados. Quando você fala o que Deus te manda, quem está julgando não é você, você é apenas um porta-voz. Jeremias não julgou a nação de Israel. Quem era ele para julgar? Mas Deus julgou pelas palavras que colocou nos lábios dele. Ezequiel não julgou ninguém, mas Deus julgou pelas palavras que deu a Ezequiel. E quem mais? Oséias não julgou ninguém. Vocês estão em pecado, vocês estão em prostituição espiritual. Mas não era a palavra dele ou de Deus? Então quem está julgando? É Deus, não é ele. Então essa é a nossa postura, né? Realmente, eu não posso julgar ninguém com os meus critérios. Mas se eu pego o prumo da palavra de Deus e boto na vida do cidadão, porque Jesus falou que pelos frutos conheceremos as árvores. Se eu pego o prumo de Deus, coloco na vida do cidadão e vejo que está fora, eu digo, amigo, está fora e acabou a história. Ah, está me julgando? Não, aqui o prumo não é meu. Quem está te julgando é o prumo. É a palavra, não sou eu. Então, realmente, esse é um argumento que no começo do ministério, como eu ouvi, meu irmão. Pastor, você gosta muito de julgar os outros. Engano, eu não julgo ninguém. E se uma coisa que eu gostaria é que Deus me deixasse quieto no canto fazendo qualquer outra coisa, que eu não tocasse nem no ministério de ninguém, nem na vida de ninguém, nem na queda de ninguém. Esse seria o meu sonho. Essa era a minha grande vontade. Mas eu quis ouvir Deus, eu quis fazer a vontade de Deus, e Ele me galardoou aí com um trabalho que não é bem fácil, não, é bem complicado, é bem difícil, é pouquíssimo compreendido, mas eu tenho certeza que esse trabalho será honrado, principalmente quando o arrebatamento soar. Muita gente vai lamentar e vai dizer assim, caramba, um dia eu passei naquele ministério, passou, mas não fez parte dele. Então, essa questão, né? Como ele pergunta, julgar, não julgueis para não ser julgado. É isso mesmo. Nós não temos poder nem autoridade para julgar. Se o critério que eu estou usando é meu, eu estou julgando. Aí eu estou ferrado. Estou frito. Mas se eu estou examinando as coisas conforme o prumo da palavra de Deus, aí não sou eu quem julga, é o Senhor. E se é Ele que julga, meu irmão, Ele dá a unção, Ele capacita, né? Eu sou questionado constantemente, por e-mail, pessoalmente, telefone, né? Um dia um ligou para cá, pastor, você não acha que você fala muito mal dos homens de Deus? Eu falei assim, me mostra qual deles. De qual homem de Deus que eu falei mal? Me mostra aí. Me diz qual homem de Deus que eu falei mal dele. Porque o que para a pessoa é homem de Deus, o meu Jesus falou que para ele não é mais. Então, uma coisa é eu julgar as coisas com os meus critérios. E outra coisa é eu falar nos critérios de Deus. Quem está julgando é o próprio Deus. Amém? Pastor, tem um comentário aqui do Naldo, do Rio de Janeiro. Ele diz assim, pastor, o senhor está muito equivocado com relação a Deus é amor. Pois aqui o demônio já cai na porta. Ninguém pode contestar a autoridade que nós temos sobre os demônios. Somos a única igreja que desfazemos as obras do diabo através do exorcismo. Parabéns. O que acontece? Lá não é só lá que cai demônio. Eu frequentei terreiros de macumba e lá também caía demônio, né? Eu vi muito pai de santo expulsar demônio. Hoje, por exemplo, a Universal faz até entrevista com demônios. Porque é a casa deles, eles têm direito de falar, né? A casa deles. Então, a pessoa está se iludindo. Desde quando Jesus Cristo equiparou o seu evangelho ao simples fato de ver esse demônio manifestar? Não, de jeito nenhum, sem chance disso. Não existe isso no Evangelho de Jesus Cristo.
Ao contrário, ele ainda disse, olha, naquele dia, muitos de vós dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. E eu lhes direi, apartai-vos de mim para o fogo eterno, eu nunca vos conheci. Como que a pessoa quer usar o fato de um demônio cair por terra como critério de salvação, como critério de que a igreja é verdadeira, porque um demônio rodopiou ali no meio dela? Eu conheci aqui no bairro de Santo Cristo um homem homossexual possuído pela pombagira, em que ele às vezes estava com um demônio mais aflorado na pele, e ele dizia assim, hoje eu vou lá na Universal rodar minha pombagira. Saía daqui, ia lá na Universal de São Cristóvão, não sei se ainda tem, São Luís Gonzaga 477, ainda tem isso lá? Tem? Saía, ia lá, na hora da oração, ele ia lá para frente, invocava a pombagira, e ficava todo mundo lá brigando com ele rodando, rebolando e tal, depois ia embora, voltar, expulsavam a pombagira dele. Tá, no dia seguinte ele estava endemoniado no meio da rua de qualquer jeito. Tem 2 mendigos que circulam aqui o bairro de Santo Cristo, que já apareceram em filmagens da Universal. 2, um homem e uma mulher, que já apareceram em filmagens da Universal, de cabelinho feito, barba feita, roupa limpa, e as câmeras colocando, aqui ó, libertos na Universal, era isso, era aquilo outro. É mesmo? Foram libertos? Ué, por que eles continuam aí, na rua, mendigando, dormindo ao relento? A Escritura diz, se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido, não pode subsistir. O que nós estamos vendo é que a Universal está subsistindo, porque Satanás não expulsa Satanás, lá é um templo de Satanás, né? A Deus é amor, então, nem se fala. Eu desafio aquele Jesus e aquele Deus aqui agora. Se na Deus é amor tem Deus, eu quero cair fulminado aqui agora. Estou de pé, né, irmão? Não ouvi nenhum raio, né? Não ouvi nenhum trovão, né? Vou repetir então, quem sabe se o Deus é amor é cego, está viajando, né? Foi fazer uma viagem, está tirando férias. Eu tenho que falar mais alto. Se existe Deus na Deus é amor, se existe Jesus lá, se a Bíblia tem efeito lá dentro, eu quero cair fulminado aqui agora, não quero abraçar os meus filhos amanhã. Isso é só para que esse camarada veja que eu não brinco. Eu sei a quem sirvo, eu sei aonde Deus está e sei aonde Ele não está. Deus é amor, é um templo de Satanás, aonde tem pacto com o diabo, e o diabo lá faz o que quer. E as pessoas se impressionam porque vê um demôniozinho rodar, gritar, urrar. Então o diabo faz esse teatro todo lá dentro para atrair os inocentes para lá. Quanta gente já me ligou para questionar. Pastor, tu fala das igrejas. E na tua igreja tem manifestação de demônio? Eu disse assim, ó, vem aqui que tu vai ver. Primeiro que vai manifestar o que está em você. Traz o endemoniado aqui. Agora, o povo da igreja aqui é liberto pela palavra. Aqui o diabo não faz teatro. Aqui o diabo não faz gracinha. Entendeu? Não, porque aonde manifesta demônio tem poder de Deus. É mesmo? Então quer dizer que quando Jesus em Mateus 5 subiu ao monte das bem-aventuranças e bem-aventurados limpos de coração, não manifestou demônio? Não, tem demônio aí na congregação? Não. Então essa palavra não teve poder. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Urrou algum demônio aí? Não. Então Jesus estava sem unção. Jesus não estava no Espírito. Quando Paulo saía pregando para os reis, para os magistrados, ninguém viu o demônio manifestar. Ué, então Paulo estava caído, estava frustrado. Pedro, num dia lá, se levantou, pregou no meio da cidade. Esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Escuta aí, tem demônio urrando aí? Não, então está sem unção. Sem unção? Mas a Bíblia diz que foi 5.000 convertidos. Quem foi o infeliz, o desgraçado, que vinculou o poder do Evangelho à manifestação de demônio? O poder do Evangelho está na manifestação do Espírito Santo, do sangue de Jesus Cristo. E não na manifestação de demônio. Então, dá um recado para o camarada aí. Se ele quer ver Deus, pula fora desse centro de macumba chamado Igreja Pentecostal Deus é Amor. Senão ele não verá Deus. Está fora, está cortado.
E essa talvez seja a última oportunidade dele. Engraçado. A minha igreja tem poder de Deus, então por que está me ouvindo? Se eu estou diante de um poço, onde a minha sede é saciada, eu não vou procurar copo d'água em lugar nenhum. Ali está bom para mim. Né? Eu encontro gente de tudo que é igreja. Eu encontro assembleianos, encontro batistas, encontro metodista, presbiteriano, daquela do véuzinho, como é que chama? Restauração, tem sinais e prodígios. Eu encontro gente de tudo que é ministério. Pô, pastor, quando que a rádio vai voltar para o ar? Ué, por quê? A tua igreja não tem palavra, não? Não tem pastor lá, não? Tem Deus lá, não? Por que está dependendo da rádio? Tem gente que fica tão irada com a rádio fora do ar que chega ao ponto de ligar para cá. Pô, quando que a rádio vai voltar para o ar? Dá bronca na minha esposa, dá bronca em mim sem saber que está falando comigo. Quando que a rádio vai voltar para o ar? Pô, a rádio é minha companhia. Eu preciso da rádio. A rádio é meu alimento, é mesmo? Vai para o supermercado mundial, compra arroz e feijão lá. Ué, o camarada acha que a denominação dele é boa e vem aqui mendigar a palavra no meu ministério? Ué, se eu estou num lugar que me satisfaz, né, meu irmão? Agora, tem gente que é assim, é um pé lá no cargo dele de diácono, um pé no cargo de presbítero, um pé na amizade promocional do pastor dele e tenta colocar outro pé onde ele realmente está vendo que a verdade está fluindo, que o alimento está surgindo. E ele acha que ele vai poder entrar no céu com um pé num canto, outro pé no outro. Não pode. Não pode. O Deus que eu prego aqui não é Deus de véuzinho, não é Deus de cabelo, não é Deus de barba, não é Deus de brinco, né? Que nem essa irmã, é vaidade usar brinco, né? A minha esposa tem coleção de brincos. Todas as reuniões aqui ela vê anjos, vê a glória de Deus. Todo culto ela vê as manifestações de Deus. E ela usa brinco, usa batom, corta o cabelo, pinta, né? E aí? Como é que um negócio desse aí... Não, nós somos a igreja que andamos na palavra. Porque eu não uso um brinco? Quer dizer que eu não uso brinco, eu ando na palavra. Eu não uso anel, né? Nesse antro de prostituição chamado Deus é Amor. É proibido usar anel. Só pode usar a aliança do casamento. O resto tudo é vaidade. Parecem até Salomão. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Né? É uma piada, irmão. Piada. Eles não sabem quantas horas eu tenho de joelhos dobrados. Estão pensando que o evangelho que eu prego, essa autoridade de desafiar... Como é que é? Onde é que está Jesus? Na Deus é Amor? Eu desafio aquele Jesus da Deus é Amor. Ah, mas nós servimos Jesus da Bíblia. Tá bom, eu estou desafiando ele. Manda ele vir aqui acertar conta comigo. Não, porque na Universal se prega a Bíblia. E daí? Na Católica também. Eu frequentei terreiros de macumba, de umbanda, onde tinha Bíblia. Kardecismo, onde tinha estudo bíblico. Nós não temos aí vários livros no mercado nacional, chamado o Evangelho segundo o Espiritismo? Ué, então vai para lá. Se o problema é Bíblia, quem foi que disse que Deus está onde algum palhaço abre uma Bíblia? Se fosse assim, ele tinha que estar muito nas livrarias, né? Você nem conseguiria entrar nas livrarias, ia cair embriagado do poder de Deus. Tem Bíblia para tudo que é canto. Está faltando oração. As pessoas querem detectar aonde está Deus pelas suas próprias concepções. Teve um batista que veio nos visitar aqui. Olha só como as coisas são. Aí esse batista no final do culto, pastor, apertou minha mão? É isso aí mesmo. Gostei do culto, porque você prega mostrando para as pessoas que elas têm que buscar Deus. Tá, mas quem pediu a opinião dele? Quem foi que disse que eu estava precisando do elogio dele? Camarada vem aqui, entra na igreja primeiro dia e vem dizer que eu estou pregando bem. É isso mesmo, você pregou certo, porque eu entro nas igrejas e eu examino bem. Eu vi que a sua pregação... Quer dizer, eu entro nas igrejas e eu examino, ô infeliz, desgraçado. Tu és suscetível ao aprendizado e tu já quer ser mestre. É você que vai dizer quem está pregando certo e quem está errado. Um cara que é batista. Se ele soubesse o que é certo ou errado, ele não seria um batista.
Mas o cara entra dentro da igreja com a visão aguçada. Se eu pregar algo que ele não concorde, não, esse pastor está fora. Mas se eu pregar o que ele concorda, não, essa palavra é de Deus. Ué, mas a Bíblia não nos chama dia a dia a conversão? Se a Bíblia nos chama a conversão, significa que todo dia eu tenho que ouvir alguma coisa que não me agrada. É isso que vai caracterizar a minha conversão. Aonde Deus está, sempre tem que ter uma espada me espetando. Aonde Deus está, sempre tem que ter um chicote soando, nem que seja de leve no meu lombo. Aonde Deus está, tem que ser assim. Agora, aonde Deus não está, quando eu frequentava o terreiro de macumba, meu irmão, o diabo dizia assim: poxa, você é uma pessoa muito invejada. As pessoas têm muita inveja de você. Você é bonito, você é inteligente, você no colégio você só tira boas notas. O diabo me colocava lá em cima. Mas quando eu conheci Jesus Cristo, a primeira palavra que eu vi foi essa assim, ó: arrepende-te, senão o inferno te espera. É bem diferente dos conceitos do terreiro de macumba. Então hoje as pessoas estão assim, elas sabem detectar se a pregação vem de Deus ou não, elas só não conseguem detectar a infeliz vida miserável que elas estão levando. Camarada que trabalha 10, 12, 15 horas por dia e sequer abre a Bíblia para ler um versículo e depois entra na igreja para achar que vai julgar a minha pregação. Pastor, você pregou muito bem, tá? E quem pediu a tua opinião? Quem foi que disse que quando eu prego eu quero saber quem gostou ou deixou de gostar? Quem foi que disse isso? Que pregador sou eu? Por acaso eu uso terno e gravata? Alguém aqui já me viu de terno e gravata? Só se for para celebrar algum casamento por aí. Meu ministério é diferente, muito diferente. Eu não me considero um pastor. Eu me sinto mal quando eu tenho que usar esse título, porque esse título para mim é vergonha. Ele virou um lixo, né? Qualquer dia, se Jesus me autorizar, se bem que Jesus não está nem aí para isso, mas então, meu irmão, esta é a realidade, né? O Deus de política não é o meu Deus. Hoje as assembleias de Deus estão mergulhadas na política. Eu ia usar uma expressão mais horrenda, mas vou amenizar. Eu tenho nojo da cara do Jesus político das Assembleias de Deus. Eu tenho nojo da cara dele. O Jesus do Congresso Nacional, daqueles homens que dizem que são políticos, eleitos pelos evangélicos, né? Garotinho, Rosinha, Companhia Limitada. Eu tenho nojo da cara daquele Jesus político podre. Para mim ele é fétido. Ele é horripilante para mim. Eu não me mancho com aquele Jesus podre, político. Isso é para as pessoas que estão ouvindo no mundo todo, tentar pelo menos parar uma oração e tentar descobrir quem sou eu. Eu não sou um pregador comum. Eu não estou de pé depois de vencer algemas e cadeias, porque eu sou como qualquer outro. O tal do pastor lá de Niterói, que foi preso, pediu desculpa. Manda uma autoridade diante de mim para ver se ele vai ouvir as minhas desculpas. Eu não sou igual a eles. Não sou igual a eles de jeito nenhum. Não tem como me comparar a essa raça de pastores que tem por aí, que estão dentro das suas igrejas abrindo porta para advogados e fazer preleção de explicar o que é Constituição. Para o inferno, nem com o meu cadáver diante de um caixão eles conseguem fazer isso dentro da minha igreja, porque ainda que eu morra, tem vocês. Ou eu não sei o que tenho semeado nesse lugar, ou eu não sei o que Deus tem regado nesse lugar. Eu posso morrer em paz, que esse lugar aqui nunca será profanado. Então, meu irmão, o camarada acha que o Jesus da política é o mesmo que o meu. Longe de tal coisa. Teve um camarada que estava pedindo CD aqui no ministério. Eu queria um CD de denúncia, porque eu prego igual você, eu também denuncio que nem você. Eu falei: qual é a sua igreja? Deus é amor. Também eu vou te dar um de denúncia. O cara é da Deus é amor e diz que pensa igual a mim, que prega igual a mim. Desde quando eu tenho parte com as trevas? Desde quando eu ando com o diabo? Quem está na Deus é amor anda com Satanás, meu irmão. E se lá tem Deus, amanhã eu não tenho que estar vivo.
Se existe Deus lá, o Criador dos céus e da terra, eu desafio amanhã eu não estar vivo. Aí as pessoas ouvem isso e depois ligam para cá. Pastor, eu penso igual você. Vai te enxergar, vai fazer um pastel, vai procurar um caldo de cana para beber. Então, meu irmão, esta é a realidade. Não estamos brincando, eu sei a missão que eu tenho, sou irredutível, sou inflexível, né? E sei muito bem o que tenho que deixar semeado até o ponto de, quem sabe, regar com o meu próprio sangue. Meu Jesus não é político, meu Jesus não é objetos ungidos, não é brinco, batom, eu não tenho parte com nada disso que existe por aí. Não me confunda, eu estou fora desse lixo. Eu não sou batista e não cultuo um Deus batista, porque o meu evangelho não é social. Não sou batista. Eu não sou metodista, eu não sou presbiteriano, porque o meu Jesus não entra na maçonaria. Então, está dado o recado para o mundo inteiro. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Amém? E até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos estar encerrando em nome de Jesus.